Hello people, eu sou Ana Laura da Rede Maternativa, venho apresentar para vocês o Cafeína 25, que é com a Júlis de Faria. Esses encontros são gratuitos, acontecem aqui em São Paulo e eles só são possíveis porque a gente tem parceiros incríveis. Entrem, conheçam, compartilhem, comprem deles, porque eles fazem tudo isso acontecer junto com a gente, junto com a Maternativa. Um agradecimento especial a Zodio, que oferece o espaço, que oferece toda a estrutura, o café da manhã. E é isso aí, curtam, compartilhem esse vídeo. Vamos juntas! Pronto. Posso contar? Eu sou jornalista e depois, num tempo que eu já estava trabalhando em redação, comecei a me especializar em jornalismo feminino. E eu sempre falo que foi uma experiência que foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com mulheres chefes em posições de liderança. Então, digo que aprendi muito, interessante poder ver essas mulheres em posições de decisão, de mudança, mas não tem como negar que o jornalismo feminino, por muito tempo, eu acho até que ele passou por uma revolução agora, graças a pequenos projetos que fazem pressão, né? Mas na época eram revistas que falavam sobre mulheres dentro de uma caixinha. Era muito difícil levar pautas e assuntos e temas que não fossem os já conhecidos, como moda, beleza, um comportamento assim, daquele que a gente bem conhece, né? Aquele sexual, aquele dentro de casa. E tem algum problema a gente falar sobre isso? Eu acho que zero, né? Inclusive adoro falar sobre signos, sagitariana, ascendente com câncer, mas a gente às vezes quer mais, né? E eu sentia muito isso lá dentro, principalmente porque eu sou uma pessoa cuja minha história foi muito pautada pela violência sexual e que começou muito na minha infância, quando eu era muito jovem, e eu queria levar essa pauta para dentro das revistas porque eu achava que era importante que, se a gente pudesse reverberar, enquanto uma grande revista brasileira, falar sobre assédio sexual, eu acho que outras mulheres se sentiriam menos sozinhas do que como eu me senti, né, durante toda a minha adolescência, né, enquanto adulta jovem. Vou tirar seu gorrinho, filho. Aí, não consegui sentir essa abertura nos locais onde eu trabalhava, pelo contrário, muitas vezes... neném! Ai, pode. Obrigada, amiga. Não senti aí. Eu não sentia que tinha muito essa abertura, né? Então decidi, achei que chegou um momento em que era uma necessidade tão grande, né? De tanto medo, tanto trauma, mas tanta vontade de superar isso. Foi aí que eu criei o Think Olga como algo que foi orgânico e um espaço de criação de conteúdo, né, em que pudesse escrever sobre isso. Vou fazer de uma história longa mais curta. A Olga foi se desenvolvendo e a gente se transformou numa ONG. Né? Muitas vezes as pessoas entendem que ONG é aquela que só recebe vítimas, né? Então as pessoas falam, como vocês fazem atendimento? A gente não faz atendimento. Eu sou como falei, sou jornalista e as pessoas que começaram a trabalhar com a gente no nosso micro-universo também são comunicadoras. E a gente achou que a nossa forma de mudança, né, de ter uma mudança relevante, era por meio de criação de conteúdo. Então, acho que esse ficou também como uma lição para a gente, né? Por muito tempo a gente tentou fazer muitas coisas, vamos fazer advocacy, vamos estar em Brasília, vamos atender pessoas. Não, o que a gente pode fazer de fato que vai mudar e que dialoga com o nosso talento e com os nossos conhecimentos? Era a criação de conteúdo. Nesse meio do caminho, né, não dá para a gente sobreviver só de querer fazer o bem e tentar promover essa mudança social. A gente percebia que muitas agências tinham interesse em anunciar na Olga. Mas acho que vocês imaginam que tipo de anúncio que eles queriam que a gente circulasse, né? Vinham assim, você pode falar dessa geladeira? Eu falei, gente, você não lê nenhum parágrafo dos conteúdos que a gente coloca, né? E sendo, de novo, comunicadoras, a gente pensou que a gente tinha um espaço de mudança também dentro dessa publicidade. Começamos, então, a entrar em algumas marcas para melhorar essa comunicação. O que aconteceu quando a gente entrou nessas marcas para melhorar a comunicação? Muitas vezes, dentro dessas corporações, as próprias funcionárias não eram tratadas da mesma forma que como uma comunicação tentava tratar as suas consumidoras. Então, de
Consultoria de comunicação, a gente também entendeu que não dava para a gente entregar essa comunicação e ir embora. A gente começou a se aprofundar mais dentro dessas grandes corporações. Hoje, a gente diz que a Finkiev é um núcleo de inteligência do feminino e a gente vem tentando abraçar, acho que de fato levar essa mudança social numa forma um pouco mais holística. Muitos dos nossos trabalhos, eles foram saindo da parte de comunicação e entrando mais em RH. A gente faz muitos treinos educativos, palestras e workshops educacionais, atacando problemas que essas corporações têm. Bom, a questão é ativismo versus mercado de trabalho e como que a gente consegue ter uma relação entre algo equilibrado, exatamente, equilibrada entre algo que fala sobre questões financeiras e o ativismo que em si deveria ter uma alma de doação, certo? Claro, Think Olga começou de novo de dor, de trauma, de vontade de mudança, um sonho meu que eu queria ter um impacto social. Quando eu estava com muito burnout, estava muito cansada já tinha acho que um ano fazendo isso, eu fui indicada para um processo seletivo da Ashoka, não sei se vocês conhecem, que eles investem em empreendedores sociais, né? E eu estava no processo seletivo e fui passando, cheguei num momento em que eu, com o meu discurso, né, tipo, eu quero mudar o mundo, eu tô aqui, né, o metrô de São Paulo tinha me chamado para uma conversa para falar sobre assédio, que sonho, né? E eles me perguntaram, você vai cobrar por esse serviço? E eu falei, que cobrar? Eu quero mudar o mundo para as mulheres, eu quero que esse metrô seja um espaço seguro, eu não estou pensando em dinheiro. Aí a mulher virou para mim, assim, abriu o papel e falou, você vai fechar, você sabia? A Olga vai fechar, todo o seu trabalho que você fez até agora vai para o lixo, se você não conseguir achar um meio de viver. A mulher do metrô? Não, a mulher da Ashoka. Aí será, né? Ai, nossa, né? Aí eu não passei. Ela falou, você não está madura o suficiente. Sabe? A maturidade é você entender que você precisa sobreviver. Eu falei, nossa, verdade, eu estava agindo igual uma criança, igual uma adolescente, né? Tipo, vamos salvar o mundo, com um ego gigante, né? Que imagina, que mundo que eu vou salvar sendo só eu, né? Sem ter rede, sem ter dinheiro. Infelizmente, a gente vive num capitalismo e a gente precisa ter alguma forma para financiar isso, meios, né? E aí, acho que foi uma grande mudança, um turning point muito grande de entender que isso precisava ser financiado, que eu não podia trabalhar 14 horas por dia. Eu ouvi a Joyce Bert falar, né, que escreveu o livro do Que é Empoderamento, e ela fala muito bonito sobre como a gente precisa de ativistas vivos, né? Ela estava falando num contexto de burnout, né? Porque é isso, a gente se doa muito, né? Então, somos ativistas, então eu tenho que estar em todos os eventos, falar sim para todo mundo, responder todos os e-mails. A gente acha que deve isso para as pessoas e se somos ativistas, a gente deve, né? Mas tem um limite de vida, precisamos estar vivos. E ela estava falando nisso nesse contexto, né? A gente precisa estar vivos para continuar a mudança e acho que o caminho é a gente ter uma serenidade, né? De aceitar os nossos limites, né? E acho que a parte financeira é isso. A gente precisa entender que alguma coisa a gente precisa fazer e precisa ter uma relação comercial e respeitada. Isso não significa que a gente precisa, de novo, jogar com as mesmas regras do mercado, né? Vamos pagar bem as pessoas que trabalham com a gente, não, vamos respeitá-las e não exigir delas. Não adianta eu contratar uma mulher também que é mãe e exigir que ela trabalhe 12 horas por dia, né? Vamos trazer para o nosso micro-universo nossas próprias regras e respeitar quem está em nossa rede, né? O que a gente vem percebendo que vem dando certo em grandes corporações é a criação de comitês de gênero e comitês feministas. A gente pega algumas pessoas de áreas diferentes que estejam abertas para essas mudanças, fazemos capacitação, né, fazemos sentar o bumbum na cadeira mesmo e estudar a fundo, entender sobre questões várias da diversidade, não só questão de gênero. E esse comitê, por mais que às vezes a corporação ainda tenha dificuldade, né, de fazer uma grande mudança, é um comitê, um espaço de segurança para pessoas dentro desse espaço. Então, dica super simples. Eu acho que às vezes também a gente vai
no grande, né? Ai, preciso de uma grande consultoria para mudar essa cultura. Estamos à disposição e podemos conversar com certeza. Mas alguns casos do que já aconteceu. Tem uma empresa chamada ThoughtWorks, que é de inovação, de software, e eles entraram em contato com a gente perguntando se eles podiam imprimir parte de alguns textos nossos, porque todos os nossos textos foram colocados no mundo para serem usados mesmo. Imprimam, compartilhem, entreguem. E eles pediram, então, autorização para imprimir parte de um texto que a gente fala sobre mansplaining, mentorrupting, gaslighting, que eu não sei se todo mundo sabe o que é. Acho que sim, se alguém não sabe. E que acontece muito em ambiente corporativo. E eles imprimiram assim gigantesco e colocaram nas paredes. Então, acho que é uma forma de constranger pessoas que fazem e de fortalecer quem sofre, né? Primeiro porque, de novo, não conseguir nomear é um problema, né? Então, eu sei que são termos em inglês e que são termos que são excludentes, mas quando eu descobri mentorrupting, minha vida morreu, porque agora já mentorrupting, né? Então antes você fica assim, não, é que eu não, assim, eu tento falar e aí é difícil, né? E aí parece que você é louca, né? Porque também tem essa forma de te diminuir, né? Que já é o gaslighting. Então nomear é uma fortaleza imensa. Tem acho que duas dicas super básicas e uma eu vou copiar da equipe de mulheres do Obama. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, né? Saiu uma matéria em que elas mostravam que gente, equipe do Obama, que você entende que já é uma equipe que tem um olhar para a diversidade, mesmo assim escorrega. Nós somos seres humanos, é comum, né? Elas falavam que elas se juntavam em reuniões e quando uma era interrompida, a outra falava assim, perdão, desculpa, eu queria ouvir ela terminar de falar. É tão simples, sabe? É tão simples ter alguém que possa ser essa sua parceira para permitir que você termine de falar ou para dar crédito para quem é de crédito, né? Se juntar em reuniões para fortalecer não precisa bater na mesa, não é nada, é tipo, né? Eu queria continuar ouvindo o que ela falou, a ideia é dela, né? Outro não é bem uma dica, mas tem uma teoria que é quando ela brilha, eu brilho. Eu amo essa teoria criada na internet a partir de um exemplo das Destiny Childs, né? Não sei se vocês conhecem, né? Que elas falavam assim, que a Kelly e a Michelle, porque a Beyoncé brilha do jeito que ela brilha, Kelly e a Michelle também brilham, né? Então, a gente entender que quando uma mulher se destaca e está brilhando e ela é maravilhosa, e se a gente de alguma forma faz um relacionamento com ela, torce por ela, a gente brilha também, né? Então, não é exatamente algo que a gente possa fazer no ambiente corporativo, mas eu acho que é um mindset que a gente tem que ter para acabar com aquela ideia de abelha rainha, né? Que por muito tempo a gente tinha que como abrir aquela cotazinha, né? A cotazinha da mulher, a cotazinha do negro, a cotazinha da pessoa com deficiência. A gente precisava de jogos mortais entre a gente para ver quem conseguia aquela vaga. E a gente ter esse mindset de chega disso. A gente não vai aceitar mais essa cotazinha, né? A gente tem que entrar em gangue e se apoiar, né? E quando alguém brilhar, a gente poder ficar feliz por ela e estar junto e ficar em rede, né? E torcer, sabendo que quando a gente torce por uma mulher que vence, quando a gente vence, ela torce por a gente também, né? E acho que esse mindset acaba entrando no que a gente falou sobre a equipe do Obama, né? Da gente depois poder, de fato, se ajudar em casos de opressão. E aí, acho que ações que podem ser um pouco maiores, né? Se houver, eu tenho medo de dar essas dicas, porque assim, é cada ambiente corporativo horroroso que eu não quero que ninguém seja demitida, né? Mas, né, é alguma coisa horrível, mas se houver a oportunidade, talvez até melhor pedir demissão. Mas eu acho que, de fato, conversar com o RH e com as lideranças para criar um comitê de diversidade. Porque muitas vezes, o que eu venho sentindo, até empresas bem conservadoras, esse comitê ele ganha respeito.
né? Porque ele vem, quando capacitado, ele acaba fazendo um trabalho que faz com que as pessoas elas começam a ter admiração dentro desses espaços, mesmo sendo eles conservadores. Existem muitas pesquisas que mostram que quanto pessoas mais diversas dentro da sua empresa, melhor a sua forma de se conectar com o seu público, porque o público ele sempre vai ser diverso, né? Então, a gente pode contratar só pessoas brancas, mas o Brasil é mais da metade formado por pessoas negras. Como que a gente está falando com essas pessoas, né? A gente está ignorando essas pessoas? Né? Mulheres também, metade da população. A gente pode contratar só homens, né? Bam, bam, bam de Harvard. Você está falando com essas mulheres? Muitas vezes não. Né? Então, a gente traz no começo a gente trazia muito desses argumentos, né? Mesmo assim, fomos enxotadas de reunião, cabeça erguida, segue o jogo, vamos embora. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. A Eva já tem 3 anos. De lá para cá, as pessoas estão muito mais abertas a falar sobre isso, né? E aí a gente vem com o nosso discurso verdadeiro do coração, né? Que é uma responsabilidade social você trazer a diversidade e esse cuidado para as suas empresas. Com relação à maternidade, gente, sou mãe nova, o menino tem 6 meses. É muito triste, né? Não, foi uma mudança na minha vida, assim, tipo, 2 tapas na cara, né? E foi muito triste a gente perceber, eu perceber, né, que a gente só entende, infelizmente, a gente só entende quando a gente tem filho. É só quando tem, gente, é só quando tem. É muito triste perceber isso, né? Que as crianças, as crianças, né, se elas são excluídas, as mães são excluídas. Um bar que fala que não aceita criança, não me aceita. Né? O que eu vou fazer? Deixar no quarto, no bercinho e tomar um chopp? Né? Então, é tanta exclusão de crianças e mães que a gente não tem ideia do que é a maternidade, o que é ter uma criança. E é óbvio que isso se reflete no ambiente. Gente, não posso. Não, gente, eu vou chorar. É muito triste, mas é verdade. Mas é verdade, se eu não pudesse trazer o Jonas hoje, né, e eu não tivesse parceiras que podem cuidar dele aqui, ó, eu não estaria aqui, não estaria, de verdade. Isso é muito... Então, o que eu senti, né, que muitas vezes a gente, para continuar jogando esse jogo, a gente precisa mostrar que a gente pode. Né? E isso já acontece, né? Enquanto a gente é mulher, a gente fala, não, a gente pode sim, a gente pode passar esses 3 dias de TPM, você tão bom quanto vocês, mesmo sendo uma questão biológica em que a gente deveria respeitar nosso corpo antes de tudo. E a maternidade é a mesma coisa. Tenho filho, sim, mas vou estar aqui no sábado, vou estar aqui no domingo, vou trabalhar 12 horas. Como? Eu me pergunto, né? Como? O que eu venho batendo e tentando, de alguma forma, advogar é que a gente precisa mudar as regras do jogo, mais do que a gente aceitar e tentar jogar esse jogo. O jogo precisa ser mudado. E eu até me sinto mal em ficar falando repetidamente sobre mudanças estruturais, porque dá uma ansiedade, né? Como que eu vou mudar a estrutura, sendo só eu sozinha, né? Mas entendendo também que, em paralelo, acho que tem mudanças no nosso micro-universo, né? Mudança estrutural é quando a gente fala sobre licença paternidade, ela precisa ser mais longa, isso precisa mudar. Mas como que eu, sendo a Juliana, você, a gente vai conseguir chegar lá? Não consigo bater na porta do CEO da Coca-Cola e mudar. Mas, assim, a gente precisa pelo menos ter consciência que as mudanças precisam ser estruturais. Temos consciência disso. Mas eu acho que a licença paternidade é de extrema importância, não só pelo vínculo, mas porque ela libera a mulher de várias outras opressões. Por exemplo, se eu não sou contratada quando estou em idade fértil para ter filhos, né, se o homem tem a mesma licença paternidade que a mulher e o homem vira pai, ele também vai ficar ao mesmo tempo fora do que a mulher, né, do ambiente de trabalho. Exatamente. Então, exatamente. Os dois vão obrigatoriamente sair. Né? E a gente fala muito, minha sócia Maíra, que foi mãe, ela tem um filho de 3 anos, foi mãe primeiro antes de todas nós, ela fala isso muito bem. Ai, Neno! Acho que tem alguém querendo saber se a mãe já tá aqui. Obrigada, tia! Que foi, meu amor? Que foi? Vou andar um pouquinho. A gente já propôs pra você, se você quiser dar uma pausa pra
melhor, viu, gente? Isso é mudança. Obrigada. A gente fala muito sobre igualdade, né? Mas eu acho que é melhor a gente falar sobre equidade. E equidade, ela faz uma reparação dependendo de onde as pessoas estão saindo nessa corrida, entre aspas, né? Tem um quadrinho na internet que eu gosto muito, que são 3 meninos assistindo um jogo de futebol, um baixo, um médio, um alto. E se você dá o mesmo tamanho de banquinho para eles, o alto continua alto, o médio continua médio, o baixo continua baixo. Se você dá banquinhos de tamanhos diferentes, de uma maneira que todos eles ficam com o mesmo tamanho vendo o jogo de futebol, isso para mim é equidade, né? Eu acho que, de novo, como você falou muito bem, as cotas elas funcionam com essa ferramenta transitória, né, de reparação histórica às pessoas que saem de grupos minorizados. Eu sou super a favor de cotas na universidade, cotas em ambientes corporativos. Eu não sei, eu acho que eu tô de acordo. Eu acho que é muito difícil a gente deixar organicamente que isso aconteça, porque diversidade dá trabalho. A gente fez no Think Olga, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, chamava Olga Mentoring. A gente abriu vagas para mentorar mulheres com relação a business em geral. E em menos de 2 horas já tinham 200 mulheres cadastradas querendo participar. A gente falou, que sucesso! Quando a gente foi ver, eram 200 mulheres iguais, brancas, da Zona Oeste, mais ou menos a mesma idade, sem filhos, né? Então, as mesmas pessoas, né? E a gente teve que fazer um trabalho para buscar mais diversidade. Então, um trabalho em rede para chegar em coletivos de mulheres negras, chegar em periferia. E aí que a gente percebeu que diversidade dá trabalho. Então, ou você está muito empenhado, ou você coloca essa regra de uma maneira que vai forçar as empresas a buscarem essas pessoas, né?